E aí, meus amigos de GDC? Bom, hoje eu vou trazer para vocês o review da lanterna Pelican modelo 7100. Mas antes, se inscreve aí no canal, tá? A gente está chegando ali perto dos 600 inscritos. Gostaria muito de atingir a meta dos 1000 inscritos, tá? Então, por favor, se inscreva aí no canal, ajuda a gente, dá um like, deixa seu comentário também. Isso traz bastante ali, engajamento pro canal e ajuda ali a gente também a estar sempre trazendo novos equipamentos de review para vocês, beleza? Bom, essa aqui é uma lanterna, né, da marca Pelican, tá? A Pelican é uma marca americana, né? É uma marca que é muito conhecida pelos cases, né? Aqueles cases rígidos, aqueles cases bem resistentes de uso militar, ou até para guardar equipamentos como armas de fogo, enfim. Os cases Pelican são um show à parte, são muito conhecidos, tá? E a Pelican, né, ficou muito conhecida com esses cases. Essa lanterna um conhecido trouxe para mim de uma viagem, tá? Não é uma lanterna muito barata, né? Ela tá ali entre 130 a 150 dólares. Então, assim, aqui no Brasil ficaria, né, acima dos R$ 1.000 ali essa lanterna. Bom, é uma lanterna que usa uma bateria 14.500, né? Ou uma AA, né? Então ela aceita esses dois tipos de célula. Ela tem 3 modos, né? 3 intensidades de brilho. Então, 695 lumens no forte, 348 no médio e 33 no modo fraco. É uma lanterna IPX8, né, ficando ali até 1 metro de submersão. É uma lanterna que, ao meu ver, ela é excelente para o uso policial, não é uma lanterna tática. Mas para o uso policial, outdoor, é uma excelente lanterna, tá? Bom, falando ali um pouquinho... tá. Ela também tem carregamento micro USB, tá? Então, por mais que o micro USB já seja um padrão já defasado, né, um padrão antigo, né, não tão utilizado, o projeto dessa lanterna não é um projeto novo. Por mais que ela ainda está em produção, ela ainda está, né, na linha de equipamentos da Pelican, ela é um projeto antigo, né? Então, ele foi desenvolvido ainda quando o padrão micro USB era amplamente utilizado. Com isso, né, eles não atualizaram ali nenhum maquinário para usinagem ou o projeto dessa lanterna para ser USB tipo C. Então ela continua como micro USB, tá? Para mim não é tanto, enfim, não faz tanta diferença assim. Eu preferia que fosse USB tipo C ou que nem tivesse a porta de carregamento, é algo que não faço muita questão. Mas se tem, que fosse então o USB tipo C. Mas o micro USB aqui para mim não impacta em nada, tá? É uma lanterna que tem, ela é programável, né? Então ali tem 5 modos de programação. O primeiro deles, que é o padrão, que é o que eu não gosto, né? Que é o modo forte, estrobo, médio e fraco, né? A forma de acionamento é parecido com o acionamento 10-tap, né, da Streamlight, que você, nesse caso aqui, pressiona 8 vezes o momentary e no último dê um clique, aí ela entra nesse modo. O próximo modo, que é o modo somente forte, né? Você dá 10 acionamentos e clica, ele vai para o modo forte, fica somente no modo forte. O terceiro modo de programação é o modo forte, médio e fraco, né? Que são 12 acionamentos e um clique para chegar nesse modo. O quarto modo, que é o que eu tenho utilizado, é o modo fraco, médio e forte. E o quinto modo é o modo fraco e forte. Tá? Então ela pode ter ali a opção de somente forte, fraco e forte, e o que eu tenho utilizado de fraco, médio e forte. Para mim é o que faz sentido para o meu uso, tá? Então essa interface de usuário me agrada muito, né? De eu pegar a lanterna e saber que eu vou ligar sempre no modo fraco, ela não vai estar no modo forte, ou que eu não gosto de bateria ou de lanternas que tenham memória, tá? Que por mais que a lanterna tenha memória, eu não tenho. Então, eu nunca lembro qual foi o modo que eu deixei, tá? Então, por exemplo, essa lanterna aqui da Sofir, né? Modelo SC28. Ela tem memória. Igual, eu não sei em que modo que ela tá agora. Tá no modo forte, né? Foi a última vez que eu usei ela, eu usei no modo forte. Só que não significa que a próxima vez que eu utilizar ela, eu vou querer utilizar o modo forte. Eu posso estar ali no quarto escuro, ou nesse momento agora aqui, que eu não esperava receber uma rajada de luz na minha cara. Então, eu saber sempre em qual modo a lanterna vai ligar é muito importante para mim, tá? Então, ela ser essa interface de usuário que não tem a memória, que eu sei exatamente em qual modo ela vai ligar,
é fundamental, tá? Então isso me agrada muito dessa lanterna, eu poder escolher qual a configuração que eu quero, né? Eu poderia ser somente forte ou somente o fraco e forte, mas para mim o fraco, médio e forte é o que faz bastante sentido, ok? Até fazer as comparações, né, de tamanho, por exemplo, aqui, isso aqui é uma lanterna grande, tá, ao meu ver, e usa uma célula 14.500, né, o que mostra que a camada de alumínio dela, né, a camada de estrutura dela é muito espessa, tá? É uma lanterna que tem um nível de resistência muito grande, né? É uma lanterna bem resistente, né? Como tudo que a Pelican faz é absurdamente resistente, não seria diferente aqui nas lanternas. Essa lanterna aqui é um modelo, uma da Egotech que também tem 14.500, ela também utiliza a mesma célula, né? É o duplo A. Olha a diferença de tamanho, as duas utilizam a mesma célula. Olha a diferença de tamanho, né? Então dá para ver o quanto que essa lanterna aqui tem de estrutura, tá? Comparado também com a Sofir, que é um modelo que usa uma célula 21.700 e elas são bem próximas, tanto em tamanho, né, e em diâmetro. Isso mostra o quanto que essa lanterna aqui tem, né, dessas camadas internas de proteção. Então isso é absurdo, né? Para mim a Pelican, exageraram até um pouco nessa questão da estrutura dela, mas enfim. Então é uma lanterna que para mim, como eu mencionei, não é uma lanterna de uso tático, é uma lanterna de uso outdoor, de uso EDC. Por quê? Eu considero que o uso tático ele seja somente um modo forte, sempre. Dá para configurar, né, somente o modo forte, mas tem alguns outros pontos, que, por exemplo, ela não pode ter clique, ao meu ver. Isso é uma concepção minha, tem outras pessoas que... Eu aprendi isso com outras pessoas muito mais especializadas em lanternas táticas do que eu, e faz total sentido, né? A lanterna tática de uso exclusivamente tático, não estou falando de uma lanterna de uso policial, por exemplo. O acionamento dela, ela não pode clicar, né? Ela tem que ser um acionamento somente momentary, porque se você clica sem querer e mantém com a lanterna no momento ali de combate, você está denunciando sua posição, né? Então, essa lanterna tem o clique, né? Para mim, a lanterna tática ela é somente momentary. Se você quiser manter ela sempre acionada, teria que ser no twist ou em alguma outra lugar que não seja o tail cap. Além disso, o tail cap dela não é tão protuberante assim, né? Ela fica em pé. Tá? Então, esse tail cap ele é protegido aqui, ele não é tão fácil de você acionar, a não ser que você venha aqui com a ponta do dedo e o acione, né? Então, para aquela pegada tática que você vai empunhar a pistola aqui e usar o tail cap aqui para fazer aquela pegada na trigger grip, ela não é tão fácil de você acionar, teria que pegar num ponto bem certinho aqui, o que no momento, né, de combate, de crise, não seria tão fácil. Então, para mim, isso não é uma lanterna tática. E por ter outros modos, poder configurar em outros modos, faz sentido ali para um uso, né, que a pessoa, que o policial, enfim, tenha que fazer uma busca no modo forte ou ler um documento ali no modo fraco. Tem ali esses multimodos, tá? Então, ela aceita dois tipos de carga, né, dois tipos de célula. São as 14.500, né? Então aqui tem alguns 14.500, só que tem um ponto ali que é importante mencionar. Então são duas 14.500 que eu tenho aqui e também aceitam as AA, né? Então essa aqui é uma recarregável da Eneloop, mas poderia ser uma alcalina também, tá? Então, qual a diferença, né? Com a AA, né, ou com a pilha recarregável, ela não vai até os 695 lumes. Ela fica só nos 348 lumes. O que para mim também é uma excelente potência, uma excelente entrega somente para uma pilha 2A, né? Então, para atingir os 695 lumes, precisa ser uma bateria 14.500. Porém, não é qualquer bateria 14.500. A Pelican, ela precisa que seja uma bateria de alta drenagem, né? Por exemplo, essa Nightcore que eu tenho, ela tem uma descarga de 0,8 ampere. O que significa? Que para o modo forte, ela corre o risco de não aguentar. Ela corre o risco de desarmar a lanterna. A lanterna entraria em modo de segurança, porque ela não está oferecendo a corrente necessária para ela se manter ali no modo forte.
ela precisa de pelo menos uma taxa de descarga de 3 ampere constantes para manter ali sempre no modo forte. Tá? Então a lanterna original tem essa saída de 5 ampere constantes. Essa Lumentop tem uma saída constante de 4 ampere e um pico de 5 ampere por 30 segundos, tá? Então ela suporta o modo forte tranquilamente nessa lanterna. E essa bateria da Nightcore já corre o risco de desarmar, da lanterna entrar em modo de segurança e não chegar no modo forte, porque a saída dela é uma saída mais fraca. Acho que aqui dá para ler 0,8 ampere, tá? Então é uma taxa de descarga mais lenta, né? Eu fiz o teste de runtime, tanto com essa bateria, tanto com a bateria 14.500 original e essa de 1.000 mAh. A original são 780 mAh, então eu imaginei que eu teria até mais runtime com essa daqui, o que não foi, tá? Qual foram os meus testes? Eu fiz aqui buscando no modo médio 1h30, tá? E que eu percebi? Com a 14.500 original, ela chega a 1h15 até ela desligar, né? Então, bem próximo ali do que a caixa diz, né? Diz 1h30, chegou em 1h15 com ela já apagando. Ela apagou, né? Porém, manteve a potência dos 348 lumens constantes, tá? Eu fiquei com uma outra lanterna, tem aqui um luxímetro, mas eu comparei com uma lanterna de 300 lumens, né, do lado, e realmente essa se permaneceu mais forte até o final ali das 1h15, né? Com a bateria da Lumentop de 1.000 mAh, ela conseguiu essas 1h20, tá? Não chegou a 1h30 também, conseguiu ali 1h20 com a mesma potência, entregando essa taxa de iluminação nos 348 lumens constantes ali até o final, até ela apagar. Com a Nightcore, eu passei das 1h30, né? Eu cheguei ali a 1h35 com ela, né? Porém, com a iluminação reduzindo, né? No meio do teste, ela já estava mais fraquinha, ela já estava ali perto dos 200 lumens e finalizou próximo ali aos 50 lumens, tá? Então, pela taxa de descarga dela, por não ser uma taxa constante, ou pela constante, na verdade ela é uma taxa constante baixa, 0,8 ampere constante baixo, e essa aqui, a original, é acima dos 3 ampere constante, essa 4 ampere, a outra 5 ampere, se eu não me engano. Então, a taxa de descarga dessa daqui é mais lenta, então ela vai reduziu a potência, mas entregou mais runtime, tá? Ao meu ver, 1h ali no modo médio, 348 lumens, com uma bateria 14.500, é mais do que suficiente para mim. Eu tenho baterias reservas também, que eu posso utilizá-las, e isso me coloca ali, né, num tempo de duração considerável para uma lanterna. Então, assim, eu percebi que com a bateria original e com a outra célula que tem essa taxa de descarga mais forte, ela mantém a mesma iluminação até o final. Isso é muito positivo, ela não cai, né, a iluminação, diferente ali com pilha AA, que ela cai a iluminação por conta da saída, e com essas baterias 14.500 de baixa descarga, né? Então precisa ser uma bateria ali de alta descarga para ela poder entregar toda a potência que ela tem, tá? Bom, é uma lanterna toda construída em alumínio, né? Todas as partes dela é alumínio, e ela tem aqui um LED indicador de bateria, tá? Então, eu não sou tão fã desses LEDs indicadores, né? Mas enfim, tá aqui. Ela fica verde, âmbar e vermelho, tá? Então, se eu não me engano, a partir dos 75% ela já cai para âmbar. Depois dos 50% ela cai para vermelho, e depois dos 25% ela fica no vermelho piscando, tá? É uma lanterna que tem um carregamento micro USB, tá? Ela não tem aquelas borrachinhas, né? Então isso para mim é positivo. Ela não tem essas borrachinhas aqui de vedação como a Sofirn utiliza, e outras marcas também utilizam bastante essas borrachinhas, né? Eu não gosto porque essas borrachinhas é fácil de você rasgar, de você
ressecar com o tempo. Então, essa encaixe aqui, né, esse pedacinho aqui que ela fica presa é bem frágil, então para você puxar aqui e estourar é fácil, pode acontecer, né? Essa daqui não. Ela tem esse mecanismo, né, que é feito aqui em alumínio também, que você gira e revela a porta micro USB. Né? Ela já vem bem lubrificada, né? Vem uma lubrificação bem legal de fábrica e é bem suave, né? Esse giro aqui ele é firme e suave, né? Você percebe que tá bem preciso, né? Esse encaixe aqui. Isso me deixaria um pouco preocupado se não fosse a Pelican, tá? Porque a Pelican é referência em estanquidade, né? Os cases dela são estanques, né? Então esses cases que conseguem submergir a água sem entrar, sem molhar nada dentro. Então a Pelican sabe fazer esse tipo de mecanismo, né? E aqui me dá confiança pela própria marca de que isso aqui não vai entrar água, né? Que funciona muito bem. Então, é diferente, né? Foi a primeira vez que eu vi esse modo aqui, essa forma, né, de revelar a porta micro USB, a porta de carregamento, e feito pela Pelican me traz bastante segurança. Tá? É uma lanterna que tem uma temperatura de cor um pouco mais fria, tá? Então, uma temperatura de cor ali, tem um hotspot concentrado, e uma temperatura de cor que não é quente, né? Uma temperatura nem neutra, é uma temperatura realmente mais fria, tá? Então, assim, é isso. À noite eu vou fazer o teste de iluminação, né? Mostrar para vocês ali como que ela se comporta ali durante, usando, né, a usabilidade dela. E é isso, tá? Acredito que eu falei tudo sobre essa lanterna. É uma lanterna que tem me agradado bastante, né? Eu tenho me forçado a utilizar essas lanternas um pouco maiores aqui no EDC. Então, tenho utilizado ela. Tem me agradado bastante na questão, né, da potência, né, uma lanterna potente, e na construção é bem agradável utilizar ela. Você sente que você está com equipamento que resiste, que aguenta muito, muito abuso, né? O acionamento dela aqui, ele é bem suave. Não sei se dá para ouvir. Deixa eu deixar aqui no enquadro. Então, você não sente aquele barulho de mola, né? Tim, né? Então você vê que tá tudo bem preciso, tá tudo bem ajustado, a construção dela me surpreendeu bastante, tá? Então é uma lanterna que eu achei muito bonita também, né? A forma, né, de construção dela. E me agradou bastante, tá? Uma lanterna que tem ficado comigo ali por mais, né, do que eu carregaria uma lanterna desse tamanho. Eu prefiro ali lanternas menores, né, como essa. Mas ele já faz um mês que eu tenho carregado constantemente aqui essa lanterna. E tem sido bem legal a experiência, né? Até mandei fazer um organizer para ela, né? Para poder portar ela junto com o multitool ali. Ter um EDC mais robusto, né? Para sair à noite, por exemplo. E tem me agradado bastante, tá? Então, me surpreendeu muito, né? A Pelican não é uma lanterna barata, também não chega ainda a ser próxima ali a Mocoff ou Surefire, mas é uma lanterna ali que acho que está no meio do caminho, que oferece muita durabilidade, muita resistência, né? E um equipamento realmente que traz muita confiança e versatilidade, né, por utilizar baterias, pilhas também, né, além das baterias 14.500, utilizar pilhas também em uma situação de emergência ajuda bastante a manter ali a iluminação, né, mesmo que não 695 lumens, mas mantém uma boa iluminação ainda assim perto dos 300 lumens com uma pilha 2A. Né, então isso para mim é um ponto muito importante. Ok, pessoal, então é isso. Grande abraço para vocês e se inscreve no canal. Seu teste de iluminação da Pelican 7100. Eu não quis deixar totalmente escuro, né? Eu imaginei que o celular poderia compensar muito se tivesse totalmente escuro, né? Então eu decidi gravar aqui no final da tarde, que aí entra um pouco de iluminação natural, aí o celular não compensa tanto assim, imagino eu, tá? Então, modo fraco de 33 lumens, tá? Então, esse é o modo fraco. Ainda assim, eu considero esse modo fraco dela bem forte. Eu não consigo precisar se realmente são somente 33 lumens. Modo médio, esse é o modo médio, de 348 lumens.
Então esse é o modo médio e o modo forte, 695 lumens, tá? Então dá para ver que ela ilumina muito, né? Tem um hotspot concentrado. Deixa eu pegar uma parede mais escura aqui para ver que tem um bom hotspot, tá? Então 695 lumens na Pelican ilumina bastante, tá? Então só para testar novamente, mostrar novamente ali a diferença: modo fraco, modo médio e modo forte.